Olá, tudo bem? Análise para o dia 2 de setembro de 2015. Meu nome é Alexandre, seja bem-vindo. Hoje, ou bem-vinda também, né? Hoje a gente vai fazer uma análise para amanhã, para o dia 2. Tem aqui algumas operações que a gente está de olho. Eu vou voltar a fazer essa análise com a planilha aos poucos, né? Então eu vou voltar aos poucos aquilo que eu fazia antigamente, colocar os gráficos lá na fanpage do Facebook, colocar as operações que saíram com lucro, prejuízo aqui na planilha do Excel. E aí fica mais fácil para todo mundo enxergar aqui o mercado. O Ibovespa, né? Para quem está chegando aqui agora, eu vou fazer uma análise do Ibovespa, do dólar, dos juros, mini índice, Petrobras, Vale, boi e milho, né? Então, mais ou menos isso das ações que estão me chamando para compra ou para venda amanhã. Então, começando aqui, o Ibovespa hoje com a queda de 2,46%, dentro de uma tendência de baixa. A mínima de hoje em 45.278, se for perdida, vai confirmar esse topo aqui intermediário no Ibovespa e vai invalidar aquele possível pivô de alta que a gente estava esperando aqui na violação dos 47.996 pontos, 48 mil pontos. Eu falei que eu só ficaria comprador no Ibovespa se houvesse esse rompimento dos 48 mil pontos. Se isso não acontecesse, a tendência seria de queda, e isso inicialmente é o que está aparentando aqui para a gente, tendência de queda aqui no Ibovespa. Principal região de suporte, último fundo nos 42.700 pontos, principal região de resistência nos 48 mil pontos. Se a gente cair e perder essa mínima daqui, tem tudo para buscar os 38 mil pontos. Se você já vem me acompanhando há algum tempo, sabe que os 45 mil pontos foram atingidos aqui, né? Finalzinho aqui de agosto. É um alvo que eu tinha plotado lá em cima, quando ninguém estava pensando ainda em 45 mil pontos. Mas o mercado é assim mesmo, a gente só deve seguir o mercado. DI de um dia, F21. Colocar aqui o gráfico de juros futuros. Dentro aqui de uma tendência de alta, hoje dia 1º de setembro, dia 1 de setembro aqui, né? Juros aqui indicando mais um dia de alta, então eu fico totalmente posicionado em Tesouro Selic. Tá rolando, vai acontecer aqui uma reunião do Copom aqui nos próximos dias, né? Então a gente vai ter aqui uma possível informação de juros aqui, de tendência de juros, mas inicialmente eu continuo posicionado em Tesouro Selic e devo continuar assim durante algum tempo. Dólar futuro, deixa eu colocar aqui o gráfico, hoje com a alta de 1,95%, uma alta forte, violando aqui, né, as últimas máximas, então a tendência segue sendo a tendência de alta, enquanto o dólar não perder aqui os 3,49%, que é o último fundo, a tendência segue uma tendência de alta. Só fica o vendedor no dólar se perder essa mínima daqui em 3,49. Então, dentro desse patamar, as ações de exportadores e papel e celulose se beneficiam aqui com essa alta. Então, tendência de alta no dólar. Mini índice aqui, eu vou colocar o gráfico do Infut. Tendência segue sendo a tendência de queda. A perda da mínima de hoje, 45.645 pontos, gera mais uma operação na ponta vendedora e a gente vai acompanhando isso. No gráfico de 15 minutos, a gente ainda está formando aqui mais um candle dos 15 minutos. A gente ainda não tem uma tendência bem definida aqui na ponta compradora nem vendedora, existe aqui uma indefinição. Se amanhã houver a perda aqui dos 45.765, aí a tendência seria uma tendência mais forte de baixa. Se houver um rompimento dos 46.365, a tendência é que o mercado suba amanhã. Vou colocar aqui o gráfico agora do boi, BG e V15. Tendência ainda é uma lateral, tendência lateral, né, com viés de alta, hoje com uma alta interessante de 78,78 e em porcentagem de 0,53. Então o boi segue lateral com um viés mais altista, esperando aqui uma violação lá no gráfico semanal para que a gente tenha o mercado livre para subir. O milho aqui no dia 1 de setembro segue aqui sua trajetória de alta, se romper essa última máxima em 29,93, tem tudo para continuar subindo. Então, resumindo até aqui agora, né, dólar e juros tendência de alta, Ibovespa tendência de baixa, Petrobras aqui, commodities, né, tentando subir, commodities agrícolas, e Petrobras hoje deixou um sinal aqui de uma queda de quase que não sai, 6,53,
mas não gera nenhum tipo de operação, não gera uma operação na ponta vendedora ainda para mim aqui em Petrobras. Tendência segue uma tendência de baixa, porém não gera nem compra nem venda. Aqui o viés continua sendo baixista, se perdeu os 7,53, a tendência é que caia com mais força. Eu vou esperar mais um candle de baixa aqui para abrir uma posição vendida lá na quarta-feira. Na quinta-feira, né? Vale 5, segue aqui dentro do viés baixista, também não gera nem compra nem venda para mim. Então hoje não gerou nenhuma operação por causa do stop, porque não houve aquela violação do candle anterior. Esse candle aqui não me dá uma certeza, não me dá uma força compradora, então eu sigo aqui fora de Vale e de Petrobras, nem para comprar nem para vender. Estou fora totalmente dessas duas ações. Tá de lado, então eu fico de fora. YouTube abriu aquela operação na ponta vendedora quando perdeu aqui os 26,21. Não coloquei na planilha porque a planilha de ontem só foi focada aqui na ponta compradora. Então a primeira operação aqui da planilha foi Sula 11, não violou essa máxima de 17,72. Então eu não fiz essa operação. Fora aqui. A segunda operação aqui foi a Ambev 3. Também não violou essa máxima e não gera mais nenhuma compra para mim. Então eu fico também fora aqui de Ambev 3. Então eu vou apagar aqui. A próxima operação foi BRFS 3. BRFS 3. Violou essa máxima daqui 69,52. Compra, o stop fica aqui abaixo de 67,81. Então compra aqui foi no 69,53. Então vou colocar aqui 69,53, operação de compra. A data foi hoje, 01/09 de 2015, 69,53, 69,52, né? 53. O stop vai ficar aqui abaixo dos 67,81, então vou colocar aqui 67,80. Vale lembrar que essas operações são cunho didático, né? Então só cunho didático mesmo, não é para seguir o que eu estou falando aqui. Eu só estou colocando as ações que eu falo e que eu comento com você, e aí no outro dia eu comento e falo, e a gente vai vivendo aqui aos poucos. Então aqui foi uma operação de compra, né? Deixa eu colocar aqui. Então aqui a operação de compra. Para amanhã eu tenho essas operações aqui para fazer. Pão de açúcar, PCAR4. Gera uma venda aqui na perda da mínima em 60,71. O stop fica acima da máxima em 62,54. Stop de 3,31%. Essa operação aqui eu estou de olho para fazer, buscando a perda desse último fundo aqui em 57,67. Então o pão de açúcar aqui subiu, né, confirmou esse fundo aqui, esse topo, com uma máxima 65,30, então eu tenho duas máximas abaixo. Então eu tenho um fundo que confirma a perda dessa mínima daqui, gera uma venda para mim em pão de açúcar, então estou de olho nessa operação. Próxima operação aqui que eu estou de olho, Copel, então CPLE 6, para você aqui. E eu vou falar também do Felipe, que pediu para eu comentar Suzano e BVMF, vou falar também. A próxima operação aqui, Copel, stop de 4%, a perda da mínima daqui em 29,08 gera uma operação na ponta vendedora, então eu estou de olho aqui para uma operação na ponta vendedora em Copel. Stop fica aqui acima dos 30,27. Próxima operação que eu estou de olho aqui, Gafisa e Cyrela. Então Gafisa, deixa eu tirar esse aqui, Gafisa 3. A perda da mínima daqui em 2,13 gera uma compra, gera uma venda, porém eu não vou colocar no radar porque tem um stop acima de 5%. Então Gafisa aqui eu tiro essa operação do meu radar. Vou deixar aqui Cyrela, vamos ver se Cyrela vai gerar algum tipo de operação. Cyrela, deixa eu ver quanto é que está aqui o stop. Stop está de 6%, então Cyrela também eu fico fora, porém quem está de olho aqui nessa ação, hoje caiu 6,07, a perda da mínima daqui em 7,84, pode gerar uma venda, eu não vou fazer essa venda aqui em Cyrela. Então eu vou tirar só por causa do stop.
Itaúsa, Itube e Multi. Então vou colocar aqui Itaúsa, Itube e Multi 3. Itaúsa já gerou a venda, então não gera nenhuma venda, né? Então fico de fora aqui. Itaúsa, Itube também não. E Multi 3, deixa eu dar uma olhada aqui. Multi 3 também já foi. Então eu vou tirar essas 3 operações daqui. Então, para você que está chegando aqui agora, né? Eu sempre vou fazer aqui esses comentários das ações que podem gerar algum tipo de operação na ponta compradora. No meu caso aqui eu tenho Pão de Açúcar e Copel para uma possível venda amanhã. Até agora a BRFS não está se desenvolvendo, né? Hoje fechando em 69,09, eu venho aqui e atualizo a BRFS em 69,09, então eu vou colocar aqui inicialmente a BRFS sobre standby aqui. Então é isso, né? Vou colocar aqui inicialmente no alvo 10 aqui, o 69,09, só para a gente acompanhar como é que está essa cotação. Vou colocar aqui no móvel 69,09, então a gente vai acompanhando aqui até agora 0,63, mas a operação está aberta ainda. Então é isso, para amanhã eu tenho venda em Pão de Açúcar e Copel. Estou aqui com você, qualquer dúvida pode mandar, contato@voinvestirnabolsa.com. Então foi um prazer, clique em gostei se você gostou, clique em não gostei se você não gostou. Não comentei o vídeo a análise lá para o Felipe, então quase que eu ia acabando aqui, foi mal Felipe. Suzano, então eu vou colocar lá. Suzano segue dentro de uma tendência de alta, sendo beneficiada pela alta do dólar, hoje subiu 0,8%. Compra pelo método foi aqui no dia 31 de agosto, quando violou essa máxima de 16,97. O stop, eu prefiro deixar esse stop aqui abaixo dos 16,46. Seguir com a ação, até agora não gerou nenhum tipo de saída. Prefiro sair das ações agora só pelo alvo 10. A outra ação, BVMF 3. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa ação aqui gera a saída, né? Gerou a saída, inclusive, hoje e gera uma venda amanhã. Então, a ação aqui, não sei se ela estava entre as mais fortes, mas se estava, gerou uma compra aqui no dia 27. Como eu estava fora do mercado, não peguei essa compra aqui, nem fiz essa operação, nem sei se gerou a operação pelo meu método. Mas amanhã pode ser que gere uma venda aqui na perda dos 10,15, o stop fica aqui acima dos 10,59, 4,7%. Eu prefiro operar Pão de Açúcar e Copel, mas a BVMF está com um viés lateral baixista agora, principalmente se perder a mínima em 10,15. Então é isso, clique em gostei e se inscreve no canal, manda um e-mail e a gente está aí. Amanhã a gente faz mais um vídeo e foi um prazer.